Hoje a gente ainda vai falar um pouquinho mais sobre os protestos pendurados na parede. Seriam aqueles protestos que a gente encontra nas obras de arte, que a gente encontra pendurados nos quadros, dentro das galerias, até nas próprias casas. Essa representação de passar pela pintura, através da arte, a maneira de dizer o que é que estava acontecendo naquele período, como é que se configurava aquela época. Então, na aula passada nós vimos um pouco sobre a obra de Goya e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a obra de Manet. Eu vou deixar ela aqui e vou falar para vocês um pouquinho sobre ela, tá certo? Essa obra que nós vamos ver hoje, ela se passa mais ou menos no período de 1868 a 69. É uma obra de Edouard Manet e o nome é intitulada A Execução do Imperador Maximiliano, e nasceu com a notícia do fuzilamento de Maximiano em Paris. Foi pintado por Edouard Manet, como já falei, que foi um pintor francês e uma das figuras mais importantes da arte do século XIX. Foi conhecido também como um pintor multifacetado, que abriu sua arte novos horizontes e usava em suas telas jogos de luz e de sombra. Manet, como republicano convicto que era, logo contrário à política de Napoleão III, produziu sua obra como uma forma de crítica ao governo do seu país. Porém, essa obra apoia-se nos artigos melodramáticos e sensacionalistas que escapavam pela imprensa francesa de forma clandestina ao México, onde o pintor vivia na época. Então, ele aproveitava essas informações para representar e para expor a arte da maneira como ele compreendia e como ele queria demonstrar. Mas, apesar disso, Manet também evoluiu para um tratamento frio e distanciado do tema. Por exemplo, é visível perceber a semelhança da obra de Manet com a obra do 3 de Maio, de Francisco Goya, aquela que nós vimos na aula anterior. Porém, os resultados foram bem diferentes. Na tela de Manet, a repetição se dá como uma rotina. É como se o pintor esvaziasse a execução do tirano como rotina. Para ali é tudo muito natural. Era muito simples e muito cotidiano. Sair fuzilando quem não tivesse de acordo com o governo, enfim, era algo que era natural e era isso que ele queria demonstrar na obra dele. Quando nos encontrarmos no nosso próximo encontro, na nossa aula, a gente vai falar um pouquinho mais e detalhar mais um pouco sobre essa obra, tá bom? Aguardo vocês por lá.